nos primeiros dias de vida, a preocupação dos pais é com a saúde do bebê, né? E alguns exames que são feitos logo depois do nascimento são tão importantes que podem até ajudar no diagnóstico de várias doenças e assim poder iniciar os tratamentos necessários o mais breve possível. O mais conhecido é o teste do pezinho, mas existem outros muito importantes. E quem vai nos explicar quais são e a importância deles é a médica neonatologista, olha, bem difícil, Renata Gonçalves Ribeiro. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada por estar aqui. Imagina, é nós que agradecemos. E porque é uma coisa bem importante, né? Sim. Logo que nasce o bebê, a gente sempre, né, se preocupa com saúde. Sim. Eu só conheço o teste do pezinho. Existem outros? Quais? Como é que funciona? Sim, é muito importante porque a pediatria ela é preventiva. Então, quando a gente previne doenças, a gente tem mais chance, então, de tratamentos mais precoces. Vários testes hoje são indicados para os bebês, né? O teste do pezinho é um deles e, normalmente, inclusive, ele é feito após a saída do hospital. Então, aí vem a responsabilidade dos pais de fazer a coleta e pegar o resultado. Né? Então, tem algum tempo que dá para fazer esse teste depois da alta do hospital? O ideal é que o bebê tenha 72 horas de vida completadas, né? E que não se estenda além do 5º dia. É o ideal. Mas se o papai ou a mamãe não coletaram com 5 dias, ele pode coletar até 10 dias, mas tentar não deixar passar disso. E o que dá para ver pelo teste do pezinho? Então, o teste do pezinho é um exame de sangue, né? Coletam-se vários pontinhos de sangue, é um teste que são umas bolinhas no papel e que ali vão ser testadas várias doenças, né? Principalmente doenças metabólicas, né? Da digestão do bebê. E uma muito importante é o hipotireoidismo congênito, que é uma doença que a criança ou nasce com um mau funcionamento da tireoide ou até sem a glândula tireoide. E como você fazendo um tratamento precoce, ou seja, até no máximo 20 ou 30 dias de vida, você evita que a criança tenha deficiência mental e deficiência do crescimento. Então, é extremamente importante que colete, que pegue o resultado e que inicie o tratamento precocemente. Que legal, olha só, e é importante, né, não deixar isso passar. Exatamente. E os outros testes? Isso, já existem vários. Vários, já começa na sala de parto, né? Então, o pediatra, ele faz em alguns serviços na sala de parto, em outros serviços durante a internação, então nenhum bebê deve sair do hospital sem o teste do olhinho. O teste do olhinho, então, é feito pelo médico neonatologista e ele vai, então, diagnosticar principalmente a catarata congênita, né? Pode também fazer uma alusão ao glaucoma, ele pode suspeitar de glaucoma durante esse teste e ele pode também fazer o diagnóstico de retinoblastoma, que é um tumor dentro da cavidade ocular da criança. Tudo isso logo depois do nascimento. Como é que é esse teste? O nascimento é apenas um aparelhinho chamado oftalmoscópio, que a gente incide uma luz no olhinho da criança e a gente então consegue ver através da pesquisa do reflexo vermelho, que a gente diz. É um teste muito simples, muito rápido e muito eficaz na prevenção dessas doenças. Tem algum outro também? Sim. Antes então da alta também o bebê faz o teste da orelhinha, então ele é prescrito pelo médico e realizado pela fonoaudióloga. 2 em cada 1000 crianças podem ter perdas auditivas, então esse teste ele não vai quantificar, assim, dizer, olha, é mais ou menos perda, mas ele vai fazer uma triagem, dizendo essa criança tem alguma perda auditiva e ela precisa então ser investigada. E esses testes, existem alguns pais ou, enfim, que não fazem ou que ficam resistentes a fazer? Existe isso ou não? Ou já é alguma coisa assim mais natural também? Os testes que são realizados ainda dentro dos primeiros dias de vida, onde o bebê ainda não teve alta, eles são realizados em todas as crianças de forma rotineira. Então, a gente tem um checklist e o bebê não pode sair da maternidade sem o teste. Independente. A gente orienta que o teste será feito, né? E eles gostam muito, eles aceitam isso muito bem, né? Então, eles fazem o teste do olhinho, ou o teste do reflexo vermelho, eles fazem o teste da orelhinha, que é a emissão otoacústica, que a gente chama, o teste do coraçãozinho, então que é feita uma oximetria, medida da oxigenação nas mãozinhas e nos pezinhos. Um teste alterado pode levantar a suspeita de cardiopatia, então a gente já pede uma avaliação cardiológica antes da alta, né? E agora o teste da linguinha, que é uma avaliação, então, da linguinha. Alguns bebês têm a linguinha presa ao nascer, que pode interferir, então, na mamada, posteriormente na fala dessa criança. Então, a gente já normalmente faz o tratamento, que seria, em algumas vezes,
ou contatar fono, ou mesmo já fazer aquele piquezinho embaixo da língua, naquela pelezinha que tem embaixo da língua, para permitir que a língua então fique mais soltinha. E até para facilitar também a amamentação. A amamentação, depois, né? Sem dúvida. Alguns bebês têm bastante dificuldade de mamar em função dessa linguinha presa que a gente chama. E por isso é tão importante, né? Uma coisa tão simples, tão, né? Imagina, tão... Ali na hora só faz esse teste e que pode mudar realmente a vida da criança, né? É simples, é rápido, é barato e é eficaz, né? Então a gente tem feito com que nenhuma criança tenha alta sem esses testes. E como eu falei, o teste do pezinho então fica muitas vezes na mão dos pais, que devem realmente levar o bebê ao laboratório e realizar a coleta do teste do pezinho. Porque isso também se vai para o pediatra, né? Depois ele vai cobrar. Também vai cobrar. E se fazer depois dos 30 dias o teste do pezinho, ele pode dar alguma diferença ou não? Então, não é o ideal, porque os resultados mais precoces possibilitam tratamentos melhores, tá? Mas um bebê que não fez, que chega pra gente e que não fez nenhum tipo de triagem, a gente realmente vai fazer uma pesquisa. Não é o mesmo teste do pezinho, mas a gente faz uma pesquisa através de exames laboratoriais para que a gente também possa fechar esses diagnósticos o mais precoce possível. E começar o tratamento o quanto antes, isso realmente pode mudar a vida da criança depois? Sim. É muito importante isso também, já iniciar o tratamento mesmo quando a criança é recém-nascida, bebê? Sim, porque essas doenças do teste do pezinho, elas são realmente doenças muito graves, agressivas, que podem levar a danos, sequelas permanentes. Então, quando a gente trata um hipotireoidismo congênito precocemente, antes de o bebê completar 1 mês, quando a gente trata a fenilcetonúria, que é uma doença que também testa ali no teste do pezinho, a gente acaba melhorando o prognóstico dessa criança. Isso aí. Obrigada, doutora, pelas informações. Fica a dica aí para os pais, né, que tem um bebê recém-nascido, não esquecer da saúde dele. Obrigada também. Boa tarde. Boa tarde.